Vamos começar oficialmente esse vídeo, então olá pessoinhas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra vocês acompanharem o meu processo reescrevendo todas as desventuras de Gisele, pra ser mais exata. Porque o que acontece, né? Alguns anos atrás eu lancei o conto Os Dois Fins de Gisele, que já não está mais disponível no momento que esse vídeo vai ser publicado, né? E algum tempo depois eu lancei uma novela aprofundando um pouco mais essa história. Foi no início do ano passado, de 2023, que essa novela aconteceu. E foi assim, bem aos poucos, né? Foi saindo um capítulo por semana pra cumprir ali o que eu prometi pra vocês, de aprofundar não só a Gisele, como os personagens ao redor dela e como que as coisas chegaram no ponto em que estavam no nosso conto. Eu estou aqui hoje pra ligar essas duas histórias, né, para juntá-las em um único texto e relançar na Amazon, óbvio, com alterações, com o texto melhorado, né, com a história um pouco mais fechada, porque eu acabei a novela, eu já tava em aula, eu já tava cansada, eu tava estressada com todas as outras coisas que estavam acontecendo, então eu não fechei ela tão bem quanto deveria, mesmo que eu soubesse na minha cabeça o que eu ia escrever, sabe, eu não tive tanto tempo pra me dedicar mesmo e fazer esse projeto ter o brilho que ele merece. Então é o que faremos aqui nesse vídeo. E eu já comecei, vocês vão ver aí uns trechinhos. Na verdade, daqui a pouco. Porque pra quem não conhece, gente, eu sou a Fê, sou leitora e escritora, eu falo sobre isso aqui nas outras redes. E eu escrevo contos principalmente, mas outros modelos de história também, inspirados em balés de repertório. Então, Os Dois Fins de Gisele é baseado no balé de Gisele. Numa breve sinopse, o balé conta a história dessa Gisele, né, essa jovem, e ela é uma camponesa que tá ali num triângulo amoroso entre o cara que cresceu com ela, com quem ela teoricamente devia se casar, e um outro cara que surge, assim, misteriosamente, a conquista, e oh meu Deus, como ela ama esse cara. Eventualmente ela descobre que esse cara que surgiu do nada, ele é um príncipe, logo ele não poderia casar com ela de qualquer maneira, e ele tá noivo, né, de uma outra princesa de outro reino. E Gisele entra em profundo desespero e tem versões do balé em que as versões antigas, né, do balé, ela comete suicídio. E nas versões novas do balé, ela tem um ataque cardíaco, ela dança até ter um ataque cardíaco e morre. E aí, no nosso segundo ato, Gisele retorna como uma Willy. E o que é uma Willy? Willy é uma espécie de fantasma, espectro, enfim, que aparece nas noites de lua cheia e se vinga de homens, porque são todas garotas que morreram sem se casar, morreram jovens sem se casar. Então, no balé, Gisele volta como Willy e o príncipe tá lá, chorando a morte dela, e as outras Willys tentam matar ele, mas a Gisele salva ele. A minha Gisele, ela quer vingança. A minha Gisele é pura female rage, porque ela sabe que ela foi usada assim como várias outras garotas foram usadas por esse cara, e aí ela está determinada. Além disso, é minha missão deixar todos os velhos russos, franceses, italianos que escreveram esses balés, né, morrendo de raiva, se virando no túmulo. Então, Gisele é um protagonista trans. Então, no conto, contava exatamente essa parte da vingança, né, dela contra esse príncipe, e a novela desenvolvia tudo o que aconteceu antes pra chegar nesse ponto, né, e agora eu vou juntar esses dois textos, e agora sim, vejam o que eu já fiz, antes de eu mostrar umas outras coisinhas aqui pra vocês hoje. Vamos lá, pessoas, eu acabei de adaptar o prólogo e eu tenho leves, não tão rápidas, explicações pra quem nunca leu Os Dois Fins. Mas Os Dois Fins de Gisele, assim como as minhas outras histórias, começa no presente. A gente tem um flashback e depois a gente volta pro presente. Então, eu pensei que seria muito bom se a gente tem esse começo de presente no prólogo. Toda a história acontece no lugar desse flashback e a volta pro presente é o epílogo. E aí o flashback que tem no conto seria misturado à história em si, né, a novela. E eu comecei fazendo isso, então eu já adaptei toda a primeira parte do conto pra ser um prólogo pra essa história, mas tem um porém.
a novela tinha um prólogo, e é um prólogo muito bom, que diz muito sobre a protagonista. Então agora eu preciso adaptá-lo de alguma maneira. Para quem nunca olhou para a cara dele, este é o Notion, e é onde eu gosto de organizar a minha escrita de projetos maiores. Então aqui a gente tem a nossa abinha de Gisele, já com o planejamento novo. Esse daqui é o planejamento antigo. E por que eu mantive ele aqui? Porque ele tem pequenos resuminhos do que acontece em cada capítulo. E algumas coisas daqui serão aproveitadas aqui, né? Não todas, mas algumas. Então, inicialmente eu tinha aqui apenas o escrever e revisar. Depois, eu acho que aqui eu fui começando a colocar um pouquinho mais de conteúdo, porque são partes que vão ser reescritas, né? Então, são capítulos que vão dar um pouquinho mais de trabalho. O prólogo, capítulo 1, 2... E o 3 também tem pouquíssimas alterações do que era antes. Quer dizer, o prólogo de agora não é o prólogo de antes, o prólogo de agora é outro pedaço do texto. Mas são poucas alterações no texto em si. Então, temos pronto o prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 precisa ser apenas revisado. E a partir do capítulo 4 a gente vem para reescrita. O epílogo tá aqui, mas eu ainda preciso revisá-lo também. Vou continuar escrevendo hoje, se possível, sim, mas acho que não será possível, tá bom? Mas então, como eu falei pra vocês, né, o meu objetivo é exatamente melhorar essa história pra colocar na Amazon. E isso aconteceu principalmente porque no ano passado eu tive um exercício da faculdade que era pra... No ano passado não, foi no começo desse ano já. Eu tive um exercício pra faculdade que era de fazer traduções semióticas de contos, e eu coloquei alguns dos meus contos na lista de histórias que os alunos podiam pegar. Então, os 2 fins de Gisele foi uma dessas histórias, e uma colega minha de sala pegou e ela fez um trabalho maravilhoso, e eu pedi pra ela pra usar como capa. Então, aqui está, né, a nossa atual capa de Gisele, feita pela Stella. Vou deixar o arroba dela aqui, o arroba dela tá escrito aqui, vai estar o link na descrição também, porque ela fez um trabalho incrível, e eu muito obrigada, Stella, por me deixar usar pra fazer, né, essa nova versão de uma história que, assim, é tão incrível. E pelo que a gente conversou, parece que esse trabalho foi importante pra ela também, porque ela gostou muito de fazê-lo, então que agora talvez ela foque, né, um pouco mais em trabalhar com isso, o que vai ser incrível. Inclusive, deixa eu contar pra vocês um detalhe, que quando eu lancei os 2 fins, eu queria ter encomendado a capa com ela, porque eu gosto muito do estilo de desenho dela, e eu achei que faria muito sentido o que ela desenha, como ela desenha com essa história. E aí, nesse momento da distribuição dos contos, que foi por sorteio, acabou caindo pra ela. Então, assim, é pra ser, sabe? E eu pretendo, sim, que outras capas no futuro, agora que eu sou uma pessoa assalariada, né? Agora eu consigo pagar pelo trabalho da Stella e fazer ela se tornar minha parceira, quem sabe, nesse universo. Então, assim, estou muito apaixonada, tá? Olha essa coisa, essa beldade aqui do meu lado, gente. Se inscreveu hoje, mostro pra vocês, mas eu duvido um pouco que role, porque hoje eu tô meio... não só com muitas coisas pra fazer, mas tô... talvez começando a ficar doente, tô com muita dor de cabeça, já tomei um remédio, mas ainda não aliviou, enfim. Outra coisa legal que eu acabei de lembrar, uma das coisas que eu quero colocar nessa reescrita foi o conteúdo que Florografia me deu. Então esse é um livro de linguagem das flores, e quando eu tava lendo, eu fui pensando, nossa, isso daqui em Gisele, isso daqui em Gisele. Então eu tenho várias marcaçõezinhas aqui do lado, não só de Gisele, mas de coisas pra outras histórias também, que eu quero colocar no todo esse simbolismo, e depois eu posso até fazer um post falando especificamente sobre esses simbolismos de flores e plantas, né, no geral, dentro da história, porque assim, são detalhes, mas se você pega os detalhes, você já sabe tudo o que vai acontecer.
Boa noite, pessoas. Eu estou morrendo de sono. Eu não estou morrendo ainda, em breve estarei de sono, mas estou aqui dando uma adiantadinha nesse projeto e eu acabei de acabar o capítulo 9 da versão nova. Na versão antiga, ele era um pedaço do 7 e o 8. E eu tô fazendo algumas adequações nesse sentido, então tem capítulos que vão ficar maiores, sim. A maioria deles, né, passa por pequenos pedaços de reescrita, né, mas esse em especial ficou bem grandinho. Mas o negócio é, eu cheguei em uma frase que eu adoro, então eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Outra pessoa podia ter notado que algo naquela situação estava errado, mas Gisele deixou-se levar, reprimindo os pequenos alertas que pinicavam seu cérebro como se não fossem nada. Naquele momento, Lois era uma esperança. E quando as coisas parecem estar desmoronando, esperança é tudo o que precisamos. Eu acho que essa história passa por um problema que é querer aprofundar muita coisa. Então, provavelmente na revisão final, né, porque agora o que eu tô fazendo é de capítulo em capítulo e tal, depois eu vou fazer mais uma última grande revisão, né, inteira, do início ao fim, tipo assim, fazendo tudo fazer sentido, né, conectando as coisas. Eu sei que pro final eu vou mexer mais, então eu já espero que essa nova versão tenha ali uns 13 capítulos. E não sei bem que a outra já ficou com 11, vai dar uns 15. E enfim, então eu quero mexer nisso porque eu acho que eu coloquei questões demais, sabe, pra essa personagem. Mas vou ver ainda o que vai ser mantido, o que vai sair, o processo de edição que ainda vai acontecer aqui, não nesse vlog, óbvio, porque já tá muito perto do momento de postar. Mas em breve. Eu posso gravar outro vlog de escrita pra vocês, se vocês quiserem. Olá, pessoas! Hoje é dia 25, exatamente o dia que vai sair esse vídeo de que vos falo, né? E agora são 3h30 da tarde, eu gostaria muito de terminar de escrever a primeira versão aqui com vocês. Ontem eu já comentei que a gente tem sim alguns problemas, coisas que eu quero repensar, mas eu gostaria muito de terminar essa primeira versão pra conseguir ter uma visão completa de tudo que a gente tem, antes de ver o que a gente mantém e o que a gente tira. Entendem o raciocínio? Então, eu gostaria muito de fazer um sprintzão, assim, e terminar os capítulos que faltam, não é muita coisa. Como eu falei ontem, eu terminei de revisar o capítulo 10, e eu acredito que eu com uns 14 capítulos, 15 no máximo, eu termino essa história pra vocês. Mas eu sei que os capítulos finais estão um pouco mais incompletos, então vão me dar um pouquinho mais de trabalho. Eu não sei se vai ser possível terminar hoje. Mas, já que pra vocês não ficarem de mão abanando, eu resolvi trazer um pouco do significado das flores que eu tenho colocado nessa história até então. Então eu trouxe 3 flores, né, que aparecem aqui. Então se você já conhece, você vai ter uma ideia do que a gente tá falando. Então, primeiro a gente tem uma junção, né, de Aster e Margaridas. E Aster, sozinha, ela significa a delicadeza, que provém da aparência. Isso tem a ver com a aparência da própria flor. Já a Margarida tem o significado de inocência, infância, pureza, que é uma coisa que tem muito a ver com a relação desses dois personagens, em que acontece, né, essa troca de flores, podemos dizer assim. E aí a gente tem uma outra flor, que é dada por outro personagem, que é o estramônio. E o significado dela é muito, assim, descarado com o que é este personagem, que é encantos traiçoeiros. Então, tem tudo a ver, porque é uma flor, uma planta, né, bela, bonita, só que ao mesmo tempo venenosa. Então, só por isso já faria todo o sentido, mesmo sem a coisa da linguagem das flores em si. Mas eu acho que, pra quem tiver a curiosidade de, tipo assim, li essa flor aqui, vou dar uma pesquisada,
vai pegar muita coisa da história antes das coisas acontecerem, e é por isso que eu tô colocando aqui, né? Eu tô encontrando uma maneira de deixar pra vocês pistas um pouco mais concretas do que vai acontecer, e eu quero fazer isso em todas as minhas histórias, porque sim, eu pretendo atualizar todas elas. Eu decidi passar a Gisele na frente, eu ia começar pelo começo mesmo, lá pra Princesa Quebra-Nozes, eu decidi passar a Gisele na frente dessas reescritas, porque além de ser uma história que eu sou muito, muito apaixonada, né? Eu acho que é a minha história favorita, apesar de todos os problemas que eu vou resolver agora, né? Então é principalmente por isso que tá sendo agora, porque eu ganhei essa capa e aí eu quero usá-la, né? E colocar na Amazon e ganhar algum dinheiro com isso tudo daqui, porque até então tudo meu que tá disponível para ser lido, quer dizer, quase tudo, tem 2 continhos que não, mas quase tudo meu que tá disponível para ser lido é de graça. A gente ainda tem muito que escrever. E eu acabei de reparar que eu já tinha colocado o capítulo 11 aqui no meu documento novo, né? Porque eu tenho o documento da novela e eu fiz um novo documento agora pra fazer essas revisões. E o capítulo 11, ele tá incompleto, eu não sei o que rolou. Eu vou tentar achar esse trecho que tá aqui no outro pra encontrar o começo dele, porque ele tá sem começo. Por algum motivo, mas ontem quando eu botei ele aqui eu já tava com bastante sono, então assim. Pronto, agora temos o capítulo completo. Ele está no original com 1.700 palavras. A maioria dos capítulos tá ficando com um pouco menos de 2.000 palavras, né, dessa reescrita. Tem um capítulo que eu tenho consciência de que ele ficou enorme em comparação com os outros, né? Porque eu meio que juntei 2 capítulos em um pedaço de um pedaço de outro, enfim, mas eu achei necessário fazer isso agora. Então, enfim, bora escrever porque eu ainda tenho bastante coisa aqui, né, pra adicionar. Mas então, no original, esse é o capítulo 10, a gente ainda tem o capítulo 11 e o epílogo. Na reescrita, esse é o capítulo 11 e o epílogo vai ser outra coisa. Então talvez o epílogo do primeiro ou eu junte ou seja um capítulo separado. Estão entendendo? Onde vamos chegar? Né? Aí eu acho que eu vou botar ele como um interlúdio, na verdade. Se eu tô lembrando direito do que ele é, eu vou colocar ele como um interlúdio. Acho que funciona. Mas como eu disse, esse final foi muito corrido por causa do momento em que eu tava escrevendo. Eu não consegui desenvolver tudo que eu queria desenvolver aqui. E então, vamos lá, né? Vamos ver o que eu faço. Eu acho que essa é uma parte que vai dar bastante trabalho, apesar de serem mais 2 capítulos só, pouquinho. Terminamos não só o capítulo 11, como o capítulo 12, e a princípio eu vou juntar o epílogo da novela com uma parte do conto que faltou para ser o capítulo 13. Não deu tempo de revisar essa parte antes desse vídeo sair, mas vocês estão vendo isso daqui em tempo real, então sim, eu vou continuar escrevendo, vou terminar este capítulo hoje ainda, tá? Pra ter a primeira versão pronta. E aí depois eu volto desde o começo, né? Como falei pra vocês, fazendo as mudanças que eu achar necessárias, agora que eu vou saber tudo por inteiro que a gente tem de material dessa história. Então, eu peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes que eu falo de escrita por lá também. E leia as minhas outras histórias, estão linkadinhas aqui na descrição. Agora sim, né? Boa sorte para mim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!